Oi, gente, tudo bem? Depois de muito tempo falando sobre esse livro, indicando esse livro pra vocês, falando que é um livro incrível, eu resolvi tomar vergonha na cara e trazer esse livro aqui pra vocês. E qual é esse livro? A Passarinha. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. Esse livro já foi mencionado em uma série de vídeos aqui no canal. Um livro pra quem tá querendo começar a ler, um livro pra poder ler em um dia. Por quê? Porque eu falo tanto desse livro? Porque ele é realmente um livro incrível, um livro maravilhoso, um livro que você vai ler, ele vai mudar de alguma forma a sua maneira que você vê o mundo. Vai mudar, com certeza, algum dos seus pensamentos. Então, mesmo sendo um livro bem pequenininho, porque ele é realmente bem pequenininho e tem só 220 páginas, ele tem um potencial de mudança. Ele tem uma história tão cativante, tão intrigante, tão perfeita. E a linguagem não é difícil, ela é bem fácil, as palavras são fáceis. Até porque nós lemos os pensamentos da Caitlin, que é uma garota que tem apenas 10 anos. Então ela não vai usar palavras rebuscadas nem nada disso. É tudo bem tranquilinho. Por isso que é um livro muito fácil para quem está querendo começar a ler agora, começar a pegar o gosto pela leitura, também para aquelas pessoas que estão aprendendo a ler agora, crianças e tudo mais, e também muito bom para pessoas que estão querendo se livrar da ressaca literária, pegar um livro assim muito bom e que você leia rápido. Esse livro é o ideal para isso. Agora, sem mais delongas, vamos começar a história desse livro. Esse livro fala sobre a Caitlin. Ela é uma criança de 10 anos que tem síndrome de Asperger. O que é síndrome de Asperger? É tipo um autismo considerado leve. Hoje em dia, ele nem usa mais esse nome. Ele é classificado no TEA, Transtorno de Espectro Autista, como uma forma de autismo. E o que essa síndrome faz com ela? Quais são os sintomas dessa síndrome? Essa síndrome faz com que seja cada vez mais difícil conseguir se conectar com outras pessoas. Ela não consegue entender muito bem as outras pessoas, não consegue entender os sentimentos das outras pessoas, nem o delas mesma. Então, é muito difícil para ela conviver em sociedade quando ela não entende o outro. Então, ela sempre foi considerada estranha, esquisita. Uma das únicas pessoas que ajudavam ela, que faziam com que ela tenha essa ponte para esse mundo social, era o irmão dela, que sempre fez de tudo para poder entendê-la, para poder ajudá-la. Só que, no colégio do irmão dela, houve um massacre que realmente aconteceu na vida real, lá no colégio dos Estados Unidos. E o irmão dele foi uma das 300 pessoas que morreram nesse massacre. A mãe da Caitlin também já havia morrido. Ela morreu quando ela era bem criança. Se eu não me engano, a mãe dela morreu de câncer. Ela apenas tinha o pai dela. E o pai dela estava tendo que lidar com o luto do irmão, estava tendo que lidar com tantas questões. E a Caitlin ficava meio que desnorteada, meio sozinha. E isso fez com que ela se afastasse cada vez mais desse mundo social. Uma coisa muito interessante nessa série de lutos que tem nesse livro é como a Caitlin lida com todos eles. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece muito. Sempre que alguém que eu gosto muito falece, eu fico meio sem saber como agir. Quando eu choro muito, eu fico, meu Deus, será que eu deveria estar chorando tanto assim? Quando eu não choro, eu fico, meu Deus, por que eu não tô chorando? Então, eu acho que eu pelo menos, não sei lidar bem com luto, de maneira nenhuma. Eu não sei, eu nunca sei como agir e sempre quando eu tô agindo, eu acho que eu tô agindo errado. E aí passa 10 anos e eu ainda tô sofrendo porque a pessoa morreu. E a Caitlin, ela traz muitas coisas interessantes, essa ideia de luto. Quando ela vê o pai dela chorando por causa da morte do irmão, ela fala, mas por que você tá chorando? Chorar vai trazer ele de volta? Não vai, então por que você tá chorando? Vai estar ajudando alguma coisa? Você acha mesmo que ele gostaria de que você lembrasse dele, tipo, você chorando? Ou por que você tá sofrendo? Sofrendo não vai ajudar nada. Já aconteceu. E ela lidava com uma maneira diferente, entende? Pra ela aceitar que o irmão faleceu, doeu muito. Chegava no aniversário dela, o pai dela perguntava o que ela queria, e ela falava, eu quero ir no shopping com meu irmão. Pai, mas seu irmão não tá mais aqui. Mas eu quero ir pro shopping com ele. Entendeu? Ela sabia que não tinha como ir para o shopping com ele, mas ela queria ir pro shopping com ele. São formas muito diferentes de se lidar. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante nesse livro. Porque quando nós podemos ver realmente a visão de uma outra pessoa que pensa de uma maneira diferente de nós, faz nós questionarmos um pouco também a maneira com que nós vemos as coisas. Pelo menos esse livro me ajudou muito com isso. Esse livro, ele traz vários assuntos importantes. Traz a ideia do luto, traz essa dificuldade que ela sentia para poder conviver com o Asperger,
a dificuldade que ela sentia de poder se inteirar no meio das crianças e ter amigos, a dificuldade também que os pais passavam para poder ajudá-la de alguma maneira. Então, traz a temática do massacre, da família da pessoa que massacrou, da família da pessoa que foi vítima do massacre. Então, esse é um livro muito completo, que traz muitas e muitas e muitas coisas. Mas eu acho que nenhum desses assuntos, mesmo sendo fortes e importantes, são o principal desse livro. Para mim, o assunto principal desse livro, sem dúvida nenhuma, foi a empatia. E por quê? Bem, quando ela tá nessa escola, tá estudando, ela tem muita dificuldade de sentir empatia pelas pessoas. Entende o sentimento dos outros, então ela não consegue sentir empatia por eles. Ela não consegue sentir empatia pela dor do pai, não consegue sentir empatia pelas coisas que o pai tá passando, porque ela não entende. E aí ela começou um trabalho muito legal com a orientadora escolar dela, que é tentar desenvolver essa empatia. Tentar entender os sentimentos dos outros e tentar entender também seus próprios sentimentos, que era uma coisa que ela tinha muita dificuldade. E aí elas fazem um trabalho lindíssimo que vai página após página, é muito encantador. E essa ideia de desenvolver empatia, dessa dificuldade que ela tinha de desenvolver empatia e como ela tentou, me fez pensar numa coisa, que é: nós estamos agora passando por uma pandemia, passando por um período de isolamento muito, muito, muito difícil, que nunca havia passado por isso. E uma coisa que a gente preza muito nesse tempo é exatamente a empatia. Quando nós escolhemos ficar em casa para poder se proteger, mas também proteger as outras pessoas que estão na rua e não podem estar em casa, isso é um ato de empatia. Mas, e as pessoas que estão furando a quarentena? E as pessoas que estão saindo por aí? Será que elas também não precisariam trabalhar mais esse lado da empatia? Será que é só a Caitlin que tem síndrome de Asperger que precisa fazer um trabalho para desenvolver essa empatia? Ou será que até ela consegue ter mais empatia do que essas pessoas? Então, eu acho que muitas pessoas estão nesse conformismo de empatia, ok, isso existe, eu sou uma pessoa empática e pronto. E não tentar desenvolver cada vez mais esse lado nosso. Foi uma outra coisa que esse livro me trouxe, que foi tipo um soco na cara, que é: você não pode se acomodar. De jeito nenhum, e nesse quesito principalmente de empatia, você sempre precisa tentar ser uma pessoa melhor, sempre tentar entender mais as pessoas, tentar pensar mais no outro, até mesmo antes de pensar em você, não ser uma pessoa tão egoísta e tentar, ter mais carinho pelas outras pessoas. A Caitlin, ela passou por muitas e muitas e muitas coisas para que apareça esse lado dentro dela, e quando aparece é uma coisa lindíssima, e a gente vê como isso é importante. Então, acho que nós deveríamos também tentar se inspirar um pouquinho na Caitlin. E se ela conseguiu, ela que tem várias barreiras para não conseguir, se ela conseguiu, sabe? Por que a gente também não consegue? Por que a gente não tenta conseguir? Pegando um pouco esse lado dessa empatia, esse livro também mostra como mesmo a Caitlin tentando desenvolver mais empatia pelas pessoas, como as pessoas que a cercavam também tinham que tentar desenvolver mais empatia com a Caitlin. Muitas vezes, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, alguma síndrome, elas sofrem muito preconceito. Exatamente por causa dessa falta de empatia. A Caitlin, ela era considerada por muitos um monstro, uma garota super esquisita, uma pessoa muitas vezes até perigosa, sendo que ela não era nada disso. Ela era uma garota perfeitamente normal, só que ela tinha uma síndrome. Apenas isso. E como esse preconceito que as pessoas tinham, essa maldade que essas pessoas tinham com uma pessoa que tem o Asperger, fazia com que a Caitlin ficasse cada vez mais afastada dessas pessoas. Então, quando ela começa a desenvolver essa empatia pelos outros, ela começa a entender o quanto as outras pessoas também precisam desenvolver essa empatia com ela. Uma outra coisa muito interessante é que nesse trabalho que ela e a orientadora dela fizeram, elas começaram a tentar mudar um pouco aquele pensamento descartiano que é penso, logo existo. Elas tentaram tirar essa ideia do penso, logo existo para algo um pouquinho mais voltado para aqueles pensamentos da Revolução Francesa, que é sinto, logo existo. Se você sente, se você tem essa capacidade de sentir, de amar, de expressar os seus sentimentos, você já existe, você já tá ali. Porque como você pode sentir um sentimento, como você pode sentir algo tão grande dentro de você e você não existir? Então eles trazem também um pouquinho dessa ideia para esse livro e eu achei incrível. Eu acho que é uma coisa que realmente vale a pena ser pensada. Só para acabar, eu gostaria de trazer agora 2 conceitozinhos que me ajudaram muito a entender esse livro.
que é a responsabilidade emocional e a educação sentimental. A responsabilidade emocional responsabilidade é o ato de você saber responder, poder responder por si e pelos seus atos. Emocional é você responder pelas suas emoções. Quando você chega para uma pessoa e fala, por exemplo, eu te amo, eu te odeio, você leva para essa pessoa um sentimento muito forte. Então você tem que ser responsável por aquilo que você botou para ela. Tem uma frase muito legal do Pequeno Príncipe que é: tu se tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E é exatamente isso que eu tô querendo falar aqui. Se você fala pra uma pessoa que você ama ela, se você passa um sentimento assim forte pra ela, você fica responsável por isso. Por isso que a outra pessoa pode sentir por causa disso que você falou pra ela. E a educação sentimental é você poder saber como você se sente e como as outras pessoas se sentem. Bem, é muito importante quando você tá triste, você conseguir identificar que você tá triste. Que você tá com raiva, poder identificar que você tá com raiva, até pra você poder lidar melhor com esses sentimentos. Porém, é muito importante também, quando você convive em um grupo, poder saber quando uma outra pessoa tá triste, uma outra pessoa tá com raiva, uma outra pessoa tá feliz, pra gente não ser inconveniente pra essas pessoas. E assim, poupar esses atritos e também ser um pouquinho mais empáticos. E agora, juntando esses dois conceitos, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Eu quero muito que vocês pensem nisso. Eu fiz essa pergunta pra mim pela primeira vez que eu li esse livro e me faço até hoje. A sociedade exige que as pessoas tenham a responsabilidade emocional e tenham uma educação sentimental. Elas não querem saber se uma pessoa tem síndrome de Asperger, se ele tem autismo, o que ela tem. Elas não querem saber. Elas querem ser sempre bem tratadas e querem ser entendidas, independente da outra pessoa. Então, como uma sociedade pode exigir isso de uma criança que tem Asperger, se essa criança muitas vezes ela não tem como desenvolver isso? A Caitlin, ela teve essa orientadora escolar que ajudou muito ela. Mas e se ela não tivesse? E se ela não tivesse como ter acesso a uma pessoa que possa ajudá-la? Como é que ela faria? A sociedade ia continuar exigindo isso a ela, ia continuar deixando ela cada vez pior, cada vez mais excluída. E quem iria ajudá-la? É uma criança de 10 anos. É uma menina que tem uma síndrome e ela não escolheu ser assim. A culpa não é dela se ela não tá conseguindo entender se as pessoas estão tristes ou felizes. Lá, ela tinha uma orientadora para poder ajudá-la. Aqui no Brasil, são poucas as escolas que têm uma pessoa que esteja disposta realmente a poder ajudar, a poder ouvir de uma maneira gratuita. Muitas crianças têm essas síndromes e não têm condições financeiras para poder pagar um psicólogo, um psiquiatra, não têm condições financeiras para poder buscar esse tipo de ajuda. Se para nós já é tão difícil lidar com as nossas próprias emoções, lidar com as emoções dos outros, então é praticamente impossível. Imagina para ela. E é isso, bem, é isso que eu queria deixar para vocês aí. É isso que eu queria falar sobre esse livro. Para mim é um livro necessário, é um livro maravilhoso, é um livro que vai te deixar com várias coisas na sua cabeça, vai fazer você repensar sobre tanta coisa que eu acho que é um livro que é necessário de ser lido. Bem, A Passarinha para mim é uma obra de arte que todos vocês deveriam ler. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje, espero muito que vocês tenham gostado sobre o que eu falei sobre esse livro. Espero vocês nos próximos vídeos, mas por favor, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, escrever aqui pra mim o que vocês acharam, sugestões para outros vídeos, qualquer coisa. E é isso, um beijo enorme e até o próximo vídeo.